Obrigado por assistir o nosso canal. Te pedimos muito que se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Isso faz toda a diferença para nós e não vai te custar nada. E vamos para mais um vídeo. O pentecostalismo no Brasil e suas três vertentes. O pentecostalismo brasileiro nunca foi homogêneo. Desde o seu início conteve diferenças internas, principalmente diferenças eclesiásticas e doutrinárias. As duas primeiras igrejas dessa corrente teológica foram a Congregação Cristã no Brasil, 1910 e a Assembleia de Deus, 1911. O pentecostalismo no Brasil pode ser classificado em três vertentes: pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Pentecostalismo clássico, caracterizado pela ideia de um período de pioneirismo histórico e perseguições. Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, além de serem as primeiras igrejas pentecostais em solo brasileiro, são também consideradas quase que por unanimidade como igrejas clássicas. Por clássicas entende-se como igrejas pioneiras, discriminadas por protestantes históricos e pela Igreja Católica, e como aquelas que transformaram comunidades sectárias naquelas que, ao longo do tempo, ascenderam social e economicamente, estimulando a formação teológica de seu clero que antes se baseava na inspiração do Espírito Santo e recusava o ensino teológico formal. Deuteropentecostalismo. Igrejas deuteropentecostais são aquelas originadas do pentecostalismo clássico ou formadas em torno de suas lideranças. São aquelas que mantêm o núcleo teológico do pentecostalismo clássico, mas com distinções evangelísticas. Surgidas nos anos 50 e 60, seriam elas: Quadrangular, 1951, Brasil para Cristo 1955 e Deus é Amor, 1962. Neopentecostalismo. As igrejas neopentecostais surgem na segunda metade dos anos 70, crescem e se fortalecem no decorrer das décadas de 80 e 90. As igrejas neopentecostais mais famosas que surgiram neste período foram: Igreja de Nova Vida, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Cristo Vive, Comunidade Sara Nossa Terra, Comunidade da Graça, e Renascer em Cristo. O termo neopentecostal classifica as novas igrejas pentecostais, em especial a Universal do Reino de Deus. O prefixo neo é apropriado para designá-las, tanto para remeter à sua recente formação, como ao caráter inovador teológico. Igrejas neopentecostais são autóctones, ou seja, encontradas nas regiões originárias, têm líderes fortes e pouca inclinação à tolerância e ao ecumenismo, isto é, a união com demais denominações cristãs ou não cristãs. Opõem-se aos cultos afro-brasileiros, estimulam a expressividade emocional, utilizam muito os meios de comunicação, enfatizam rituais de cura e exorcismo, adotam técnicas de marketing e fazem muitas campanhas arrecadatórias. As três principais igrejas neopentecostais do Brasil são elas: Igreja de Nova Vida, Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus. A seguir falaremos um pouco de cada uma delas. Igreja de Nova Vida. Fundada em agosto de 1960 no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, pelo missionário canadense Walter Robert McAllister, a Nova Vida nasceu na esteira de seu programa radiofônico, A Voz de Nova Vida. Essa igreja desempenhou destacado papel como formadora e provedora de quadros de liderança das duas maiores igrejas neopentecostais do país, Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus. De suas fileiras saíram Edir Macedo, R.R. Soares e Miguel Ângelo. Já na Nova Vida encontramos de forma embrionária as principais características do neopentecostalismo: intenso combate ao diabo, valorização da prosperidade material mediante a contribuição financeira, e ausência do legalismo em matéria comportamental. Seu fundador, o missionário canadense Walter Robert McAllister, era oriundo de uma família pentecostal, e desde cedo dedicou-se ao trabalho missionário. Foi evangelista em vários países,
incluindo as Filipinas, onde afirmou ter vivido profunda experiência na área de libertação de demônios, em 1952. Em 1955 e 1958 esteve no Brasil pregando na Assembleia de Deus e nas campanhas de cura divina, em tendas de lona da Cruzada Nacional de Evangelização. Somente no final dos anos 60 que a cruzada se transformou efetivamente em uma denominação. Igreja Universal do Reino de Deus. Nascida da costela da Nova Vida, a Universal se expandiu nacionalmente muito mais, não somente numericamente, como na frequência de manifestações de poder divino e demoníaco, na vida cotidiana dos fiéis, constituindo-se um grande fenômeno do pentecostalismo nacional. Seu crescimento exponencial, porém, começou mesmo em meados dos anos 80, ao adquirir as primeiras rádios. O número de templos chega a milhares na atualidade, o de países atingidos supera 5 dezenas, e o de fiéis ultrapassa a casa do 1 milhão. Sua forte inserção na mídia e na política partidária, e sua capacidade de mobilizar miríades de fiéis em diversos estados, não encontra paralelo na história de nenhuma outra denominação. Edir Bezerra Macedo. Nascido em fevereiro de 1945 na cidade fluminense de Rio das Flores, Rio de Janeiro, numa família pobre de imigrantes, tendo como pai, Henrique Francisco Bezerra, alagoano, e como mãe, Eugênia Macedo Bezerra, mineira e dona de casa. Sua mãe teve 33 filhos, dos quais 10 morreram e 16 foram abortados, por terem, segundo Macedo, nascidos fora de época. Sobraram apenas 7. Edir é o quarto filho, dos vivos. Estudou matemática na Universidade Fluminense e estatística na Escola Nacional de Ciência e Estatística, sem porém concluí-las. Macedo converteu-se ao pentecostalismo em 1963, aos 18 anos de idade, na Igreja de Nova Vida, por meio de sua irmã, curada de bronquite asmática nesta denominação. Porém, antes disso recorreu à Igreja Católica e à Umbanda. Após 12 anos frequentando a Nova Vida, decidiu partir para voos mais altos e ao lado de Romildo Ribeiro Soares, Roberto Augusto Lopes e dos irmãos Samuel e Fidelis Coutinho, fundou a Cruzada do Caminho Eterno. Antes disso, porém, foram consagrados pastores na Casa da Bênção, pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Em 9 de julho de 1977, após se desentenderem com os irmãos Coutinho, Edir Macedo, Romildo Soares e Roberto Lopes saíram da Caminho Eterno e fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. No princípio, o missionário Romildo Soares era o líder da Universal, e seu principal pregador, mas logo sua liderança foi suplantada pelo estilo autoritário e centralizador de Macedo, e aos poucos Soares, cunhado de Macedo, foi sendo preterido de sua liderança, devido ao crescente destaque de Macedo entre os fiéis e pastores da denominação. Finalmente então, Macedo resolve pôr em votação, diante do presbitério da igreja, a disputa da liderança. Macedo ganha o pleito e Soares é compensado financeiramente, desligando-se da Universal para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus, adotando o nome de R.R. Soares. Igreja Internacional da Graça de Deus. Após separar-se da Igreja Universal do Reino de Deus, Romildo Ribeiro Soares funda a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980. R.R. Soares, como é conhecido hoje, nasceu na cidade de Muniz Freire, no Espírito Santo, em 1948. Sua mãe, dona de casa católica, se converteu à Igreja do Filho no final dos anos 80, e seu pai desviara-se da Igreja Presbiteriana. Soares converteu-se em uma igreja presbiteriana com apenas 6 anos de idade, levado por vizinhos. Logo após, começou a frequentar a Igreja Batista, onde ficou até os 16 anos. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ficou afastado do Evangelho durante 4 anos. Em 1968, membrou-se na Igreja de Nova Vida, onde casou-se e permaneceu como membro.
Em 1975 foi consagrado pastor na Casa da Bênção e foi participante da Cruzada do Caminho Eterno. Fundou, 2 anos depois, a Igreja Universal do Reino de Deus, saindo em 1980 para fundar a Internacional da Graça de Deus. A Internacional da Graça de Deus se parece muito com a Universal. Sua agenda de cultos é semanal e semelhante à da Universal. Abre suas portas diariamente, prega mensagem embasada na cura, exorcismo e prosperidade, e atrai e converte indivíduos dos mesmos estratos sociais, valendo-se intensamente da TV. Seu líder R.R. Soares é carismático, e seus pastores são relativamente jovens e sem formação teológica. Suas congregações não são autônomas, e nem suas lideranças locais. Seu sistema de governo é eclesiástico de poder vertical, e a administração é centralizada. Porém, é liberal nos usos e costumes. Seu crescimento é inferior à sua genitora, a Universal. Obrigado e até o próximo vídeo.